Boa tarde a todos. Boa tarde. Inicialmente a minha saudação ao Dr. Bravin pela acolhida aqui na escola da magistratura e no Tribunal de Justiça aqui do Estado do Espírito Santo. Saudação também muito especial aos meus amigos, o Dr. Sérgio, o Dr. Samuel, que já são amigos de longa data. Vir aqui ao Espírito Santo é uma imensa satisfação, não apenas pela beleza do Estado, que consegue agregar mar e serra, com tanta beleza realmente, e também não só pela comida maravilhosa, a moqueca capixaba, a torta capixaba, etc., mas especialmente pelo calor humano, pelo carinho da acolhida que nós sempre temos aqui, de parte dos nossos amigos e de parte de todos os colegas de magistratura. Ontem eu estive lá no tribunal também, fui muito bem recebido pelo presidente, por todos os desembargadores, e esse realmente é o meu estado de espírito em relação ao Espírito Santo, que é um estado que tem cada vez mais um prestígio cada vez maior em todo o Brasil. O Samuel já foi integrante de lista lá no STJ, certamente vai voltar a ser no futuro e um dia vai ser nosso colega lá no Superior Tribunal de Justiça. Então, realmente agradeço o convite, é uma imensa satisfação estar aqui mais uma vez com os senhores, e o assunto é um assunto de extrema atualidade, tá? As questões relativas ao novo CPC, e eu procurei então estabelecer uma relação dos reflexos do novo Código de Processo Civil sobre as relações de consumo. Eu só quero... Vocês vão passar ou eu passo aqui? Então, pede essa letra. Sim? Fantástico, né? Bom, então, na verdade, é um tema muito interessante, muito atual, e apenas eu destaco que o novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor agora, 15 dias, né, faz hoje, dia 18 de março, na verdade é um momento histórico que nós estamos vivendo. Tá? Em termos de Brasil, a gente vive um momento histórico para a sociedade brasileira e principalmente para o Poder Judiciário. É um momento realmente interessante. Mas, além disso, especificamente na parte do direito processual civil, nós estamos vivendo um momento histórico, embora a gente não se dê conta disso, em função do turbilhão de acontecimentos políticos, mas no mundo jurídico nós temos realmente o novo CPC. Em primeiro lugar, o novo CPC é uma codificação bastante contemporânea, e ele era necessário. Ele é um código moderno, é um código orgânico, é um código bem claro, bem sistematizado, e ele era necessário porque o Código de 73, ele sofreu muitas reformas ao longo dos últimos 20 anos. E eu estudei pelo CPC de 73 como todos nós, como todos vocês. Mas chegou um momento tal que a gente já tinha a dúvida se aquela regra estava ou não estava em vigor. A gente tinha que pegar o código daquele ano para ter certeza e eventualmente consultar lá o site do Palácio do Planalto para ver se realmente aquela regra é a que estava em vigor. Então, na verdade, isso provoca uma insegurança e principalmente uma assistematização. E uma nova sistematização era necessária. Mas o código foi além, e parece que ele concretiza aquelas ondas preconizadas pelo professor Mauro Capelletti. Então, apenas relembrando, o professor Mauro Capelletti, lá muitos anos atrás, ele vislumbrou as ondas renovatórias do processo civil. E as três ondas, relembrando, a primeira onda era a questão do acesso à justiça. A segunda, a tutela coletiva, e a terceira integrava as duas anteriores e acrescentava os métodos alternativos de resolução de litígios, de controvérsias. Na verdade, aqui no Brasil, a primeira onda é a questão do acesso à justiça, né? Hoje, com a gratuidade processual, como nós temos, assistência judiciária gratuita, e com 1 milhão de advogados praticamente,
mais de 100 milhões de processos, a gente pode dizer que essa primeira onda nós já ultrapassamos. A segunda onda é da tutela coletiva, que aqui no Brasil nós também já alcançamos, especialmente com a Lei da Ação Civil Pública e depois pelo próprio CPC. E a terceira onda, né, Gisele? Tudo bom. A terceira onda é exatamente a agregação das anteriores e os métodos alternativos de resolução dos conflitos, que são a conciliação, a mediação e a arbitragem. Então, na verdade, no momento atual do Brasil, essas três ondas elas estão presentes, eu já adiantei, e nós temos então, em 2015, nós tivemos o novo CPC, aprovado há um ano atrás, nós tivemos a lei de mediação no final de junho do ano passado, e que entrou em vigor no final do ano passado. Nós temos também a lei de arbitragem, que foi aperfeiçoada, ou seja, estamos em plena terceira onda do processo civil. E, naturalmente, isso também tem reflexos sobre as relações de consumo. E é isso que nós vamos analisar. Apenas uma observação, que é interessante. O CDC, em 1990, quando foi aprovado, e ele está completando esse ano, agora completou em março, 25 anos de vigência. O ano passado ele tinha a vacatio legis, que completou em março de 91, 25 anos de vigência. É um dos melhores códigos do consumidor do mundo. Nós temos um código realmente excelente. Passou por acaso no Brasil, porque as pessoas não se deram conta do que estava sendo realmente aprovado, mas depois na Argentina, Uruguai, Paraguai, eles já tiveram dificuldades maiores do que nós, porque o lobby contrário dos fornecedores foi muito forte. Mas, na verdade, bem ou mal, nós temos das melhores codificações de proteção do consumidor do mundo. E no CDC, além das regras de direito material que nós conhecemos, então a questão referente aos contratos, a questão relativa à responsabilidade civil, mesmo matéria penal, os crimes, houve uma preocupação do legislador com questões processuais, principalmente voltadas à efetividade do processo. Então tem muitas regrinhas do CDC que buscam dar efetividade aos direitos do consumidor. Porque se observou o seguinte, um dos problemas que havia no sistema anterior ao Código do Consumidor, inclusive em matéria contratual, não era propriamente o direito material, não era propriamente o Código Civil de 16. O problema todo é que não tinha uma proteção efetiva no âmbito judicial. E aí o CDC tem vários dispositivos que ele procura garantir a efetividade da proteção do consumidor no âmbito processual. A efetividade do processo, a gente vai ver em seguida algumas dessas regras. E o interessante é que algumas dessas regras, elas serviram de inspiração para o próprio legislador do CPC. Então, no novo Código de Processo Civil, ele incorpora alguns dos avanços que foram conquistados através do Código do Consumidor e, principalmente, através do trabalho desenvolvido pela doutrina e pela jurisprudência. Nós tivemos, todos os juízes tiveram um papel fundamental em garantir a efetividade do CDC. Aliás, uma das características do Código do Consumidor é que foi uma lei que pegou. No Brasil tem muitas leis que não pegam, ótimas leis, mas que não pegam. E o CDC foi uma lei que realmente conquistou uma efetividade tão grande que muitas vezes não precisa nem entrar em juízo. As próprias empresas, os próprios fornecedores, eles já procuram dar a aplicação naturalmente, garantir os direitos do consumidor. Então, na minha exposição, eu vou dividir, então são os reflexos do CPC sobre as demandas de consumo, e eu vou dividir em duas grandes partes. Primeira parte, um pouco mais reduzida, vai ser as principais regras processuais do CDC. E na segunda parte, aí os reflexos do CPC, então, especificamente sobre as relações de consumo, analisando os principais institutos do novo Código de Processo Civil que se aplicam às demandas de consumo.
Começo então só lembrando 6 grandes institutos que interessam, institutos de ordem processual que nos interessam aqui, que tem previsão do CDC. A inversão do ônus da prova, a competência facultativa para o consumidor, limitação à intervenção de terceiros, a tutela específica das obrigações de fazer, a tutela coletiva, o CDC tem um papel importante nisso, e a desconsideração da personalidade jurídica. Então, inversão do ônus da prova. Essa é uma regrinha processual que foi uma grande inovação do Código de Processo Civil, lá, do Código do Consumidor, em 1990. Apenas relembrando, eu tenho 2 modalidades de inversão do ônus da prova. A inversão op legis e a inversão op iudicis. A inversão op legis é a inversão que é feita pelo ato do legislador. A própria lei fez a inversão. Enquanto que a inversão op iudicis é aquela que nos interessa mais neste momento, é aquela que é feita por ato do juiz. Em um determinado momento processual, o juiz determina a inversão do ônus da prova. De todo modo, a inversão op legis, a inversão por ato do legislador, ela acontece lá, ela acontece muito na responsabilidade civil por acidentes de consumo. E é prevista no artigo 12 e no artigo 14 do CDC. Então, por exemplo, caso lá do STJ, caso clássico de responsabilidade pelo fato do produto. O cidadão estava dirigindo uma caminhonete Ford Explorer lá em Santa Catarina, um empresário, e aí estourou o pneu, ele perdeu o controle e acabou falecendo em função desse acidente. É um defeito do produto. Acidente como esse acontecendo mais de 100 no mundo todo, ensejando inúmeras ações indenizatórias movidas contra a empresa fabricante dos pneus e a empresa montadora do veículo. Pois bem, nesse caso, essa é a dificuldade, exigir a comprovação pelo consumidor, ou no caso pelos familiares, de que o motivo do acidente foi o estouro do pneu, e a comprovação da existência ou não de um defeito do produto. Em muitos casos, o automóvel ficou destruído, os pneus ficaram destruídos. Como é que eu faço a comprovação? O próprio legislador faz a inversão do ônus da prova, estabelecendo que o ônus da prova da inexistência do defeito é do fornecedor, é do fabricante, quem tem as melhores condições técnicas para fazer esse tipo de comprovação. Então, é o próprio legislador que fez a inversão do ônus da prova. É a chamada inversão op legis. Inversão do ônus da prova, op legis. Ao lado da inversão, tem vários julgados sobre isso, a esse respeito. Aí tem um indicado, mas depois vocês vão olhar. Ao lado dele, nós temos a inversão op iudicis. A inversão... Já estamos lá. A inversão do op iudicis. Essa inversão é por ato do juiz. Inversão por ato do juiz. Que é o conhecido artigo 6º, inciso 8º do CDC. Nesse caso, aí sim, analisando o processo, o juiz pode proceder ou não à inversão do ônus da prova. O interessante era o seguinte, a grande discussão que havia no CDC era que existia, já está superado, era o momento da inversão do ônus da prova. Se era a regra de instrução ou se era a regra de julgamento. Então, era uma divergência doutrinária e jurisprudencial imensa. Até grandes processualistas entendiam que era a regra de julgamento e o juiz poderia proceder à inversão do ônus da prova na própria sentença. Pessoalmente, sempre tive a opinião no sentido que era a regra de instrução e que tu tem que compatibilizar com as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Até na minha dissertação de mestrado, que era sobre responsabilidade civil do CDC, eu tinha já sustentado isso. Quando eu cheguei no STJ, prevaleceu o entendimento que era a regra de julgamento. Era dividido o tribunal
E aí, por acaso, eu fui relator desse recurso especial que envolvia não uma questão de vício do produto. E a discussão era só se o juiz, o momento da inversão do ônus da prova. E aí eu submeti a turma, e aí o pessoal disse, não, aqui é matéria controvertida. E aí submetemos a segunda sessão. Na verdade, se utilizou, em função da previsão do regimento interno do STJ, do que nós temos hoje no novo CPC, do incidente de assunção de competência, né? Então, o colegiado da segunda turma submeteu ao colegiado da segunda sessão 10 ministros da sessão de direito privado, terceira e quarta turma, e aí nós julgamos a questão. E acabou prevalecendo o meu entendimento, no sentido de que é regra de instrução e que não, o juiz tem que garantir, faz a inversão, ok, não, é ótimo que faça, porém, assegurando a outra parte o contraditório ampla defesa, ou seja, a oportunidade de produzir aquela prova. Eu dizer na sentença, olha, tu tinha que ter produzido essa prova e não produzisse, cujo ônus não era dele, eu acho pesado. Então, com isso, acabou hoje o entendimento do STJ nessa matéria, a partir de 2011, a partir desse precedente, é no sentido de que é regra de instrução. Depois a gente vai ver essa mesma regrinha acabou sendo adotada agora no novo Código de Processo Civil. Tem lá um parágrafo que trata exatamente disso. Pode passar. Outra regrinha, competência facultativa para o consumidor. Aqui é interessante, outra regrinha que estabelece que nas ações de responsabilidade civil do fornecedor, então pode ser tanto a responsabilidade pelo fato do produto ou pelo fato do serviço, ela pode ser proposta no domicílio do autor, no domicílio do consumidor. Na verdade, é isso que está dizendo o Código. Então, também é uma regra importante, vai ter a mesma regra agora reproduzida no novo CPC. Esse precedente, esqueci de botar o número, fico devendo para vocês, mas é um caso que foi julgado esse ano, e eu fui relator, é um caso do Robinho. Aí, o caso é o seguinte, o Robinho, o jogador de futebol, acho que nessa altura tinha, um contrato de patrocínio com a Nike. Um contrato de $1 milhão por ano, aproximadamente. E esse contrato, ele prevê também que tem que jogar em times de ponta. E ele jogou no Milan, jogou num time da Holanda, eu acho. Eu sei que esse contrato que ele celebrou era com a Nike holandesa. E estabelecia como foro de eleição a Holanda. Pois bem, e ele acabou então, por algum motivo qualquer, ele foi para um time menor, acho na Inglaterra, e acabou sendo reduzido a remuneração dele no contrato. E aí ele acabou ingressando com uma ação, uma na Holanda e outra no Brasil. E na ação no Brasil, aí a Nike entrou com a exceção, dizendo, olha, na verdade o foro de eleição é a Holanda, você entrou aqui no Brasil. E o argumento do Robinho para tentar manter a competência no Brasil era a aplicação do CDC. Era o artigo 101, inciso 1 do CDC, entendendo que a relação dele com a Nike era uma relação de consumo, consequentemente ele tinha a opção pelo domicílio no Brasil. Aí nós aprendemos, interessante, é um caso bem... E só que aí disse, olha, na verdade não tem como reconhecer relação de consumo num contrato de patrocínio dessa dimensão. Se ele tivesse comprado uma chuteira da Nike, aí sim, uma camiseta, mas não nessa situação. E aí então se afastou a questão da relação de consumo e se fez então prevalecer a orientação no sentido de que o foro de eleição era realmente na Holanda, e confirmando até a decisão do juiz de primeiro grau e do Tribunal de Justiça de São Paulo. É só para ilustrar, porque aí é o contrário, é um caso que não se aplicou, né, a regra. Tentou dar um petala Robinho, mas... Levanta um pouquinho só. Aqui, a questão da limitação à intervenção de terceiros também está presente no CDC. E depois, agora, o novo CPC também faz algumas limitações, especialmente na denunciação da lide. Aqui nós temos, só lembrando, a responsabilidade solidária e aí a possibilidade, naturalmente, daquele que efetua o pagamento da indenização, o direito de regresso,
que é fixado no artigo 13, parágrafo único. Aqui o interessante é que esse artigo 13 só fala da responsabilidade do comerciante. E aí a discussão é se a vedação da denunciação da lide era só na relação do comerciante ou abrangia todos os casos, que é a vedação que consta lá no artigo 88. E acabou então depois prevalecendo, tanto na doutrina como na jurisprudência, eu citaria um precedente meu que eu explico isso, entendendo que essa vedação da denunciação da lide ela é geral. De um lado, o objetivo da vedação é evitar retardar o processo, e nós somos juízes, sabemos o quanto que uma denunciação da lide atrasa um processo, e também evitar uma nova discussão, às vezes, dentro do processo. Então, muitas vezes, aqui, por exemplo, na causa da responsabilidade objetiva do Estado, que denuncia o seu servidor nos casos de dolo ou culpa. Aí introduz um novo fundamento a ser discutido dentro do processo. Pode, mas introduza, dificulta. Exatamente por isso que o CDC, lá em 90, vedou, olha, não cabe denunciação da lide. Tem direito de regresso, mas esse direito de regresso ele vai ser exercido depois de encerrada a demanda de consumo ou então em ação própria. Então essa é a regrinha, e depois hoje o próprio CPC aproveita essa mesma ideia em alguns dispositivos. Eu estou citando alguns acórdãos meus, que aí depois fica à disposição de vocês, os números, aí vocês aprofundam qual é a minha linha de argumentação, já que meu foco não é na parte processual realmente. Próximo slide. Aqui é um acordo bem interessante, que é um problema que havia. A tutela específica da obrigação de fazer. Também era um outro problema. Então, muitas vezes havia o descumprimento da obrigação e dizia, olha, resolve tudo em perdas e danos, né? E o CDC, no artigo 84, tem essa regrinha, que às vezes não se dá conta, mas ela permite que o juiz conceda a tutela específica da obrigação, determinando providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. Ou seja, dá poderes para o juiz para dar efetividade na sua decisão. Esse caso de 94 do ministro Costa Leite é paradigmático. Esse caso, ela envolvia, era uma família de São Paulo que comprou um pacote turístico para ir para a Argentina. Era um pacote de Buenos Aires, Bariloche, então um casal e 2 filhos. E eles passaram então 3 dias em Buenos Aires, 4 dias em Bariloche. Só que Bariloche, em julho, estava lotado, né? E aí eles colocaram a família num hotel de categoria inferior, bem inferior àquele que havia sido contratado. Quando eles reclamaram todo o tempo, quando voltaram para São Paulo, eles ingressaram com a ação, aí pedindo a reexecução da parte relativa a Bariloche. O juiz de primeiro grau deferiu, incluindo aí o hotel e a parte aérea, né? O hotel e avião. O Tribunal de São Paulo reformou a decisão na parte relativa ao transporte aéreo, dizendo, olha, a falha do serviço foi apenas na parte relativa ao hotel. Somente nessa tem que reexecutar. Olha, a parte de hotelaria sem a parte do transporte aéreo não significa nada. Aí houve o recurso especial da família, caiu com o ministro Costa Leite, uma decisão de 94, tinha 3 anos de vigência o código, e ele disse não, artigo 84 do CDC. Nesse caso, eu tenho que
essas duas situações. Eu cito esse precedente recente meu em que se faz a análise, entre outros tópicos, exatamente dessas teorias, dessas questões relativas à desconsideração da personalidade jurídica. Tá? Só para encaminhar para a próxima etapa. Mais um slide. Ficou bom. Tutela coletiva. Eu elogio bastante o novo CPC, mas ele tem uma falha grave. Foi exatamente a falta de um livro sobre a tutela coletiva, que é uma das grandes carências que nós temos hoje no nosso processo civil. Um dia eu perguntei para o ministro Fux, aí, por que não tem o livro da tutela coletiva? Né? Se não tem, para não atrasar, porque, na verdade, em relação ao processo civil individual, não havia maiores dificuldades. Agora, no processo coletivo, e tem aquele processo, que o anteprojeto que a professora Ada havia encaminhado, que está trancado, está arquivado no Congresso, que não conseguiu andar também. De todo modo, a legislação que nós temos sobre tutela coletiva é basicamente a lei de 85 e também as regras do CDC em 1990, especialmente os artigos 81 e seguintes, que ajudam bastante, mas deixam muitas questões em aberto. Nós temos inúmeras discussões lá no STJ, exatamente problemas ligados à tutela coletiva. E são problemas graves. Lá no STJ, eu coordeno a comissão dos recursos repetitivos. Então, a gente faz além de fazer o monitoramento, o contato, o diálogo com os tribunais de segundo grau do Brasil todo, ao todo são 32, né, são 27 estaduais, incluindo o Distrito Federal, e mais 5 tribunais regionais federais. Então, a gente faz o diálogo com os tribunais para tentar identificar rapidamente novas demandas repetitivas. Mas, ao mesmo tempo, também, a gente procura fazer um controle em relação aos recursos repetitivos do tribunal que tem algum tipo de problema, algum gargalo no tribunal, que, aliás, foi uma reivindicação dos próprios tribunais, dos próprios juízes. Olha, vocês não... Antes de reclamar da gente, resolvam aí internamente os problemas de vocês. Ok, a gente tem tentado fazer isso. E um dos problemas que nós temos exatamente é isso. Eventualmente são execuções de processo coletivo. Né? Então tem um caso que está no Rio Grande do Sul, que é um caso envolvendo a poupança, em que foi a conversão das ações individuais já em execução. Exatamente porque já tinha ações coletivas decidindo aquelas matérias. E até hoje está se discutindo se isso podia ou não podia ser feito, exatamente por falta de uma regulamentação legal. A criatividade do juiz levou a isso, mas se discute até hoje, e tem lá um repetitivo que está para ser julgado, envolve uns 30 mil casos aproximadamente. Então, na verdade, é uma deficiência do CPC que deveria ter contemplado. Então, houve uma omissão do CPC, foi intencional pela necessidade de agilizar a tramitação do restante do projeto, mas houve uma omissão quanto ao processo coletivo, e essa é uma carência que nós temos no direito brasileiro. Entretanto, o CPC, em relação à tutela coletiva, né, houve um cuidado com as demandas de massa, houve uma preocupação com as demandas de massa, com as demandas repetitivas, né, especialmente envolvendo chamados interesses individuais, homogêneos, etc. Então é interessante que, embora num aspecto tenha falhado, no outro o CPC avançou. E com isso, então, vamos ao próximo slide, e aí já entramos no novo CPC. Né? Os reflexos do novo CPC sobre as demandas de consumo. Antes de avançar, só lembrando, o novo CPC tem, talvez, 4 grandes diretrizes, que é a primeira delas. Eu colocaria até mais uma quinta aqui, né? A diretriz ética, a preocupação ética. Nós temos também a diretriz da transparência, a preocupação com a fundamentação das decisões, a preocupação com o contraditório, com a ampla defesa. No fundo, é a preocupação com a transparência do processo judicial, das decisões judiciais. Eu colocaria uma outra diretriz que eu sublinhei aqui, a diretriz da efetividade. Também há uma preocupação bem grande, em vários momentos, com a efetividade e aí até a transposição de alguns institutos do Código do Consumidor para dentro do CPC.
A outra diretriz é da convencionalidade, a valorização da autonomia da vontade das partes. E é interessante, aparece em vários momentos do CPC. Então, aquele chamado negócio jurídico processual, que é bem interessante, né? Bem interessante. O calendário processual, né? Que seria quase que uma transpor a arbitragem para dentro do processo, que é a valorização da autonomia da vontade. E, principalmente, a conciliação e a mediação, colocada com uma grande valorização dentro do novo CPC. Então, esse é um aspecto interessante, é uma das diretrizes que permeia todo o projeto. E a outra é a diretriz da verticalização, né? A hierarquia do poder judiciário, e que aparece principalmente nos recursos repetitivos. Então, dá uma grande vinculatividade, especialmente às decisões do Supremo, especialmente em controle concentrado, etc. Mas dá também um valor muito grande às decisões do STJ em recursos repetitivos, e dá também uma valorização muito grande para as decisões dos tribunais de segundo grau nos incidentes de demandas repetitivas, os IRDR, e os incidentes de assunção de competência, que também os tribunais de segundo grau podem adotar. Então, a verticalização, a questão da hierarquia do Poder Judiciário, ela é muito presente na doutrina dos precedentes, que é adotada pelo novo CPC. Então, vou analisar cada uma dessas diretrizes com base em institutos, como é que eles foram positivados. Então, comportamento ético das partes, a convencionalidade, que a gente vai ver em seguida, a inversão do ônus da prova, a jurisdição internacional e a eleição de foro, as decisões de ofício contraditório, a desconsideração da personalidade jurídica e as demandas repetitivas. Analisar então cada um desses institutos que concretizam aquelas diretrizes. Primeira questão, comportamento ético das partes. Esse é um ponto importante, né? Na verdade, hoje, na minha opinião, a grande crise do Brasil é uma crise ética, né? Esse é o grande problema. E talvez o órgão, o poder que tenha o maior conteúdo ético é o judiciário, e por isso a solução da crise está sendo entregue ao Poder Judiciário em todas as instâncias, né? Começa lá em Curitiba, pelo nosso colega Sérgio Moro, mas passa pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que faz o controle, passa pelo STJ e chega no Supremo, tá no outro polo, e inclusive com a parte das autoridades com foro privilegiado. Mas, de todo modo, o grande problema do Brasil, e que fica transparente em todo, é um problema ético muito grave, né? Então, a gente tem, na verdade, todo um sistema político-eleitoral corruptor, que é extremamente cara uma eleição, e obriga, então, os próprios candidatos a buscarem recursos, e os recursos vem o recurso e mais um pouco, né? E vem a conta junto, e a conta quem paga é toda a população, é toda a sociedade. De todo modo, esse é, na minha opinião, o grande problema, e passada todo esse episódio de político muito conturbado, essa é a grande questão que nós vamos ter que reanalisar. É como é que nós vamos reequacionar a parte ética, e aí eu acho que a experiência italiana é importante para que nós não incorramos posteriormente nos erros que eles acabaram incorrendo. De todo modo, essa é uma outra discussão. Então, esse é um problema muito presente para nós. E há uma preocupação ética no direito material, por exemplo. Nós temos lá no Código Civil essa preocupação. O professor Miguel Reale, quando elaborou o Código Civil, o projeto, lá em 2002, ele tinha as diretrizes dele, que era a diretriz ética, a diretriz da socialidade, a diretriz da operabilidade, e ele salientava que das principais diretrizes era a diretriz ética. E quando ele analisava isso, ele analisava especialmente a questão da boa-fé objetiva no Código. A diretriz da socialidade era a função social dos institutos, contrato, propriedade, etc., empresa, mas a diretriz ética era a questão da boa-fé. E a questão da boa-fé, quando fala em ética, é muito simples, não se exige de ninguém santidade. Nenhum contratante, nenhum demandante vai ser canonizado. Não precisa, ninguém é santo, mas se exige que a pessoa tenha uma postura, uma conduta, lealdade, cooperação, enfim,
uma conduta pautada pelo componente ético. Então, no plano do direito contratual, por exemplo, é colaborar com o correto cumprimento das obrigações. E muitas vezes o devedor tem que colaborar com o credor para que ele possa cumprir a obrigação. Essa postura ética, essa exigência de uma postura pautada pela boa-fé objetiva, agora chega ao direito processual civil. E é muito claro, é uma das diretrizes centrais do Código em vários momentos, tanto que o artigo 5º e o artigo 6º, eles tratam expressamente disso. O artigo 5º, ele fala expressamente da boa-fé. E a boa-fé que ele fala aqui é a boa-fé objetiva. Então, o artigo 5º do Código. Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar de acordo com a boa-fé. Artigo 6º. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. É uma diretriz ética. E qual é a ideia aqui? É exatamente estar ligada à ideia de duração razoável do processo. Dever de cooperação das partes ligado a uma solução a mais rápida possível do litígio do processo. Então, exige uma postura ética dos contratos, especialmente no aspecto negativo. Evitar a protelação, evitar a conduta protelatória, evitar os recursos protelatórios, etc. E o próprio Código de Processo, em vários momentos, ele vai estabelecer sanções processuais. Tá? Nós já tínhamos no Código anterior a litigância de má-fé, agora também é bem particularizada no novo Código de Processo, mas também vai estabelecer, por exemplo, a multa para os recursos protelatórios, vai estabelecer também honorários recursais, ou seja, quem quiser protelar vai ter a sua sanção. Então, na verdade, aqui o dever, a postura ética, claro, vale para todos os aspectos, mas é principalmente evitar a protelação do processo e voltado a uma duração razoável do processo, que é um princípio constitucional. Então é um ponto bem interessante, é um ponto central dentro do Código de Processo Civil. O outro slide. Diretriz da convencionalidade. Né? Eu já comentei com vocês. Aqui é a preocupação com a autonomia da vontade das partes. O maior poder conferido às partes, naturalmente, naqueles casos em que as partes são maiores, capazes, etc. Negócio jurídico processual, artigo 190. Não vou comentar em detalhes, acho que é bem claro, a própria regra do Código é muito clara a esse respeito, e não é bem o caso das demandas de consumo. Do mesmo modo, o calendário processual, artigo 191, é muito interessante. Né? É uma ideia que, na verdade, vem um pouco da arbitragem, mas vem principalmente lá da Justiça Eleitoral. Essa é uma questão que sempre... Eu sou juiz desde 1986. Então, sou muito antigo, já fiz várias eleições e já fui coordenador da propaganda eleitoral de uma campanha de governador em todo o estado, lá no Rio Grande do Sul. A campanha era o Brito e Olívio, era a reeleição do Brito e Olívio, em linguagem gaúcha, uma eleição peleada. Né? Mas o que sempre me impressionou na Justiça Eleitoral era o calendário eleitoral. A gente sabe que a eleição vai ser lá no dia 3, 4, 5, 6 de outubro, e aí todo o sistema funciona para que tudo esteja julgado, decidido até esse dia. E a gente julga, decisões são mais sucintas, mas tudo se resolve até lá. Por que no processo civil não pode ter algo parecido? Um calendário, porque lá tem um calendário que a gente deve respeitar. Então, o artigo 191, ele transpõe para o processo a possibilidade de adoção de um calendário processual semelhante àquele que nós temos lá na Justiça Eleitoral. Mas a grande característica aqui é a valorização da mediação e da conciliação. Próximo slide. A valorização da mediação e conciliação. Isso sim, aparece em vários momentos do Código. Aqui é muito forte essa preocupação, vários momentos. Apenas relembrando, mediação, conciliação e arbitragem são os métodos alternativos
de solução do litígio. Na verdade, a nossa formação, desde a faculdade de Direito, é voltada para processo individual e sentença. O juiz, a gente na faculdade já é treinado, já processo de lide, processo individual, sentença. E realmente a sentença, e a gente tem toda uma técnica de sentença, etc., é um belíssimo método de solução dos conflitos. Só que não é o único, nós temos outros métodos alternativos de solução dos conflitos e que também são muito bons, em alguns casos são até melhores do que a própria sentença, que acaba resolvendo o litígio lá na sua fonte, no seu foco, com mais rapidez. Exatamente por isso é que no nosso processo se adota como etapa inicial do processo. Na Argentina ainda é mais radical lá o sistema deles de mediação e conciliação. Mas no Brasil é uma etapa inicial, artigo 334, os senhores já estão vivenciando essa experiência, não dispensa maiores comentários. Mas essa é a ideia, é tentar verificar se as partes não estabelecem lá no começo essa conciliação. Mas a regulamentação da mediação e da conciliação, ela é bem ampla dentro do próprio Código. Então, os artigos 165 seguintes tratam com bastante minúcia a questão do mediador, a questão do conciliador, quem é, quem pode ser, como é que faz, etc. E, além de tudo, eu tenho também a lei, em seguida eu vou comentar. Mas tem uma regulamentação bem precisa das duas atividades. Também tem a questão, a transação homologada, ou seja, o resultado da mediação e da conciliação é uma transação. Se eventualmente o trabalho realmente for exitoso, positivo, as partes chegam a um consenso. É uma transação. A transação homologada pelo juiz é título executivo judicial, artigo 515.3. E a transação, em geral, já que é possível, tanto a conciliação como a mediação extrajudicial, que é interessante. E a transação extrajudicial, que não tem homologação pelo juízo, então funciona como título executivo extrajudicial. Isso está previsto também dentro do CPC. Eu peço até que vocês estão conferindo para mim, o CPC também para mim é novidade como é para vocês. Eu sou também um aprendiz de feiticeiro aqui em relação ao CPC. Mas aqui realmente tem esses aspectos. Um próximo slide, fazer uma distinção mais clara entre mediação e conciliação. Isso o Código faz e é importante que se faça. A gente está adotando as expressões mediação e conciliação como se fossem quase sinônimas, São primos, mas não são irmãos. São próximos, mas tem que ter cuidado porque tem algumas distinções. A primeira diferença que existe entre elas é até a própria utilidade delas. E o Código deixa bem claro isso nas disposições. A mediação ela é mais adequada quando existe uma relação anterior entre as partes. Se existe um relacionamento anterior entre as partes. Enquanto que a conciliação ela é mais utilizada quando não havia relacionamento entre as partes. Então, por exemplo, questões de família. A mediação é adequada. Questões envolvendo brigas de sócios no direito societário, que são muito comuns, que acabam, às vezes, não chegam até nós, mas também as relações de vizinhança. A mediação, muitas vezes, é o melhor sistema. E vou dar um exemplo de dois casos muito graves que aconteceram e que se utilizou câmaras de conciliação. O primeiro deles, em 2008, todos vão relembrar aquele acidente que houve do avião da TAM em Congonhas,